Sobre o choque elétrico, né, que é outro fator elencado aí como causas principais de acidentes, o choque elétrico. A gente sabe que acidentes comuns nos ramos como de manutenção predial, construção civil e também nas rotinas das fábricas. A gente sabe que os choques elétricos também podem causar sérios danos aos trabalhadores e à empresa. Pessoal, o choque elétrico, ele não depende só da tensão, do nível de tensão. Às vezes o cara toma um choque fraco, mas a corrente passa pelo coração, ele pode vir a óbito. Nesse contexto, é de extrema importância que o estabelecimento cumpra com as exigências da NR10, que versa sobre segurança em instalações e serviço com eletricidade. A norma regulamentadora, ela serve para garantir a segurança do trabalhador que atua em contato direto ou indireto com instalações elétricas. Por que essa norma garante? Porque é um documento público, existe uma fiscalização que, caso ocorra um acidente, vai logo exigir se o trabalhador tem um treinamento de NR10. Cadê o certificado? Cadê a comprovação da veracidade do que está sendo dito? Tá? Então é importante que o choque elétrico, ele não é brincadeira. Além do curso, né, a gente tem que ter em mente que a empresa também pode adotar outros meios para evitar acidente elétrico. Não é só o certificado. O certificado é um documento comprovando que o cara teve lá os processos de conscientização para evitar o choque. Mas o certificado por si só não evita o acidente, né? Vamos botar assim. E aí que entra garantir os equipamentos e exigir o uso correto dos EPIs por parte da empresa, checar o estado da fiação elétrica dos locais e maquinários e verificar os projetos, né, em relação aos perigos do choque elétrico. Então são medidas elementares para além do treinamento. Excesso de pressão, isso leva ao acidente. Pessoal, olha só. Toda empresa, ela vive de lucro. Lucrar não é crime. Não é? E a pressão, produção, também não é errada. Todo mundo trabalha sob pressão. Eu não posso ter excesso de pressão, que acaba se manifestando no trabalhador como ansiedade, estresse, depressão. São doenças mentais que mexem com todo o corpo do trabalhador. A própria OMS, ela fala que saúde não é a ausência de doença, é o bem-estar físico e mental. Como que eu vou ter saúde em um ambiente hostil, onde o encarregado, ou o gerente, ou o próprio dono, ou qualquer um desses que acha que é dono, que é gerente, que é encarregado, fica colocando uma pressão, um excesso de pressão, a ponto do cara desencadear um problema desse aí. E isso é uma bomba relógio quando eu trabalho com máquinas, equipamentos, quando eu trabalho com eletricidade, eu trabalhar sob pressão. Então, tanto a ansiedade como a depressão e o estresse são sintomas cada vez mais frequentes entre os trabalhadores, fato que revela a importância de cuidar também da saúde mental, bem-estar e qualidade de vida dos trabalhadores. Excesso de pressão, condição gradativamente mais comum nos locais de trabalho, é um dos principais responsáveis por esses quadros. Então, de repente eu estou falando com a pessoa que tem um cargo de liderança, ou que sua tendência natural nos seus estudos é ser líder, como por exemplo um técnico de segurança, como um eletrotécnico, como um supervisor, ou até mesmo um engenheiro eletricista. Se você está estudando e pretende um dia ter um desses cargos, não só o trabalhador comum, mas vocês também tentem entender isso, porque não é brincadeira. Excesso de pressão vai levar o trabalhador à ansiedade e isso vai desembocar em um acidente grave ou até mesmo em tragédias. Tá? Algumas soluções
que pode minimizar os efeitos são manter a comunicação interna clara e ativa, integrando e motivando os funcionários e a empresa, promover convívio entre os trabalhadores e criar ações que viabilizem um ambiente de trabalho de qualidade, criar condições para que isso aconteça. Isso é elementar. Os homens das cavernas não acreditavam nessas ideias que estão sendo passadas aqui, mas nós, na condição de homens modernos, entre aspas, temos que ter esse know-how e esse entendimento. Manter uma comunicação interna clara. O que é uma comunicação interna clara e ativa? É aquela comunicação sem arrogância. É aquela comunicação que, se o cara não entendeu, repita. Isso é importante. Integrar e motivar o funcionário e também a empresa. Promover, ser promotor de convívio entre os trabalhadores, criar ações que viabilizem o ambiente de trabalho de qualidade. Assim você consegue ter produção e qualidade de vida dentro do trabalho e afastar essas doenças mentais dos nossos trabalhadores, que são crescentes. Cansaço e sonolência. O cansaço é responsável por inúmeros acidentes de trabalho e, por isso, deve ser acompanhado. Ainda que funcionários utilizem os equipamentos corretos e tenham experiência na atividade, a fadiga, o cansaço, faz com que ele fique mais sujeito a erros. Cansaço é cansaço. Tinha até uma música que falava assim: a mente quer, mas o corpo não obedece. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, em uma pesquisa realizada em 2017, 20% de todos os acidentes de trânsito do Brasil estão associados à sonolência. O levantamento mostrou que aproximadamente 40% dos entrevistados relatam já ter feito zigue-zague na pista, além de 50% admitem já ter guiado com sono. Pessoal, essa é uma estatística de uma associação brasileira que fala sobre acidentes provocados pelo sono ou sonolência no trânsito. Só que a sonolência é algo que assola não só o motorista no trânsito, mas aquele cara que opera empilhadeira. Às vezes ele dorme mal, às vezes ele tem uma carga horária muito excessiva, trabalha até tarde no galpão, chega tarde em casa, dorme pouco, levanta cedo novamente. Aquele cara que opera aquela máquina estacionária dentro de uma indústria têxtil, dentro de uma fábrica. Isso é perigoso, tá? Isso é muito perigoso. A sonolência, ela é responsável por muitos acidentes, e dentro desse levantamento feito pela própria Abramet, você vê que o levantamento mostrou que aproximadamente 40% dos entrevistados relatam ter feito zigue-zague na pista. Por causa de quê? Sonolência. Então você que é eletricista, você que é operador de máquinas, de equipamentos, aquela máquina de poda, você que opera aquela empilhadeira, você que opera aquela retroescavadeira, fique atento com questões de sonolência. Quem melhor pode fazer pela sua segurança é você mesmo. Então não existe aquela de que o encarregado mandou. O encarregado manda dentro dos padrões de normalidade. Cuide de sua saúde, durma bem, evite carga horária excessiva. Se saia disso, porque você pode se acidentar. Você pode acidentar outras pessoas. E isso não fica bom. É fundamental conferir se os trabalhadores estão respeitando os horários de descanso, em especial aqueles que atuam em períodos noturnos. Eu vou e volto. Isso é verdade, é necessário conferir se de fato estão respeitando os horários de descanso. Mas será que a própria empresa respeita o horário de descanso do trabalhador? Isso é uma pergunta. A gente sabe que muitas empreiteiras aí
não estão nem aí com o horário de sono do trabalhador, o horário de descanso do trabalhador. E não é bem assim. O texto tá bonito aí, ó. É fundamental conferir, ainda bota colaborador. Isso não existe. Os trabalhadores estão respeitando o horário de descanso. Ah, ok. Mas, a bem da verdade, é bom fiscalizar se as empresas estão respeitando o horário de descanso do trabalhador. Tá? Então, é uma via de mão dupla. Não é só o trabalhador. Também existe o fator empresa. Isso é bom a gente deixar salientado em todos nós. Para todos os efeitos, o que é importante? Você descansar no seu horário normal. Tá? Outro fator que gera acidentes, além da sonolência, é também a questão do cara não usar o EPI. Que na verdade, não é que o não uso do EPI gera acidente, mas o não uso do EPI gera o trauma. Porque o acidente vai acontecer com ou sem EPI. Tá? Agora a ferida, o trauma, ele pode ser grave, gravíssimo, pode ser bem leve, de acordo com o uso do EPI. Tá? Então tem que existir a seriedade na utilização correta do EPI. Tem que existir a seriedade. Além de ser um item que é primordial para garantir ali a saúde e a integridade física dos trabalhadores, o equipamento de segurança também é uma obrigação. É obrigação. Tá? E deve ser cumprida. Pois caso não seja cumprida, isso pode causar penalidades para a organização. Eu quero fazer só duas correções. Primeiro, pode causar penalidades para a organização e para o trabalhador também. A segunda coisa que eu quero pontuar é uma obrigação. Você usa o EPI não é porque você é bonzinho, porque você é educado, não. Você pode até ser bonzinho e educado, mas acima de tudo isso, você é obrigado a utilizar o EPI. Você é obrigado. Então você é o que usa o EPI certinho. Você não está fazendo mais que a sua obrigação. E se você delatar ou informar ao encarregado que algum colega não está utilizando o EPI, ou está utilizando, mas não está de forma correta, também é a sua obrigação por força de norma. Outro fator a ser reforçado é referente às condições dos EPIs. Tá? Eles devem ser utilizados dentro da validade e ter condições de garantia e proteção a que se propõe. Então não basta dar o EPI. Tem o nome EPI, é EPI, mas ele é compatível para o risco que eu estou exposto. Quais condições que eu estou recebendo esse EPI? É uma luva toda furada, é um capacete quebrado, ou então a carneira. A carneira, galera, é aquela parte interna onde eu prendo na cabeça o capacete, aquela o pessoal chama de aranha. Todo sujo, todo quebrado. Vou usar EPI de outro colega? Tá errado. Então, utilizar o EPI adequado faz parte da segurança. Se eu utilizo um EPI que é inadequado e não utilizar, é a mesma coisa. Então o EPI tem que ser adequado ao risco. É essencial frisar ainda que o EPI é específico de um trabalhador, né, ou ali daquele setor. Ele não pode ser ali emprestado a outra pessoa, a outra área. Por exemplo, se um par de luvas de PVC é de uso obrigatório, não é permitido substituí-la por luvas de outro material. Tá? E outra coisa, essa questão de EPI usado não é nem algo praticado entre os trabalhadores. Muitas vezes é praticado pela empresa. A empresa, o trabalhador é demitido, ela pega lá aquela camisa que já foi de outro e dá para o trabalhador um capacete usado, uma luva usada. Eu acho isso muito invasivo e errado. Então fique esse alerta aí. Se algum dia a empresa te dá um EPI usado, você pode até aceitar e ficar quieto por questões alheias aqui ao meu pensamento. Mas saiba que é uma atitude errada. Para evitar fatalidades da empresa, é fundamental que todos conheçam as principais causas de acidente de trabalho por meio de orientações e treinamentos. Quais são as causas de acidente de trabalho? Eu citei várias aí já.
Só é voltar o vídeo e prestar atenção. Quando o trabalhador e a empresa entendem a importância de atentar aos acidentes de trabalho, a produtividade e a segurança aumentam, evitando problemas graves nas corporações. Quando o trabalhador e a empresa, então, segurança no trabalho não é unilateral, repito, é o trabalhador e é a empresa, e assim sucessivamente. Pessoal, ficando por aqui, o material gostoso aqui oferecido pela Segvita. Na próxima videoaula continuaremos falando sobre a seguridade do trabalhador, tá? Esse foi o nosso episódio de número 2. Tem algum comentário, tem algum elogio, alguma sugestão ou até mesmo uma crítica? Estamos abertos a isso aí. Deixa aí no comentário aí para que a gente possa te ajudar, para que a gente possa conferir, não é? Para a gente aferir aqui como tá os nossos trabalhos. Eu vou ficando por aqui. Segvita! Segurança, vida e trabalho.